Shalom a todos e bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos então para a quarta aliada para Shemot, que está no capítulo 3 do livro de Êxodo, e vamos ler até o versículo 15. Vamos abrahar? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher bará banu mikol ha'amim, venatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno, nosso Deus, Rei do Universo, que nos escolheste dentre todos os povos e nos deste a tua Torá. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. E Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, chefe de Midian, e conduziu o rebanho para trás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo de Deus numa chama de fogo, no meio da sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E disse Moisés: Aproximar-me-ei, e verei esta grande visão, porque não se queima a sarça? E viu o Eterno que ele se aproximou para ver, e chamou o Deus de dentro da sarça, e disse: Moisés, Moisés. E disse: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira teus sapatos dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E escondeu Moisés sua face, porque teve medo de olhar para Deus. E disse o Eterno: Tenho visto a aflição de meu povo que está no Egito, e o seu clamor ouvi, por causa de seus fiscais de trabalho, porque conheci suas dores, e desci para o livrar do poder do Egito, e para o fazer subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, para o lugar do cananeu, do hiteu e do amoreu, e do perizeu, do hiveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel veio a mim, e também vi a opressão com que os egípcios os oprimem. E agora vem, e te enviarei ao Faraó, e tira meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E disse Moisés a Deus: Quem sou eu que irei ao Faraó e tirarei os filhos de Israel do Egito? E disse: Porque estarei contigo, e isto será para ti o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado ao povo do Egito, servireis a Deus sobre este monte. E disse Moisés a Deus: Eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais enviou-me a vós, e dirão para mim: Qual é o seu nome? Que direi a eles? E disse Deus a Moisés: Serei o que serei. E disse: Assim dirás aos filhos de Israel: Serei, enviou-me a vós. E disse ainda Deus a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O eterno Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou-me a vós. E este é o meu nome para sempre. É este meu memorial para todas as gerações. Amém. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'hayeu lanatah betorreino. Baruch atah Adonai, noten hatorá. Amém. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nos deste a Torá da verdade, e com ela a vida eterna plantaste em nós. Bendito sejas tu, eterno, que outorgas a Torá. Amém. Comentários iniciando do versículo 3. Sarça. O Talmud e os Midrashim tiram muitos ensinamentos da aparição de Deus a Moisés na sarça ardente. O Santíssimo, bendito seja, escolheu uma simples sarça para fazer brilhar a Sheriná, a luz divina,
em lugar de outras árvores lindas e majestosas, para dar aos homens o exemplo da humildade. O povo de Israel deve ser simples entre as demais nações, como é a sarça entre as árvores. A madeira da sarça não serve para talhar ídolos. As aves que sobre a sarça pousam soltam suas plumagens. Assim ocorre aos povos que oprimem Israel, que por isso causam danos a si mesmos. A sarça tem espinhos e o espinho é a planta da dor, tal como Israel é o povo do sofrimento. A sarça ardia no fogo, mas não se consumia. Assim a dor pode arder no povo de Israel, mas sem destruí-lo jamais. Versículo 4: E disse Moisés, sempre que Deus fala repetindo o nome, é sinal de afeição por aquela pessoa. Da mesma maneira, chamou Deus a Abraão e a Jacó, conforme Gênesis 22:11 e 46:2. Versículo 5: É terra santa. Todo lugar onde Deus aparece é considerado santo. A mesma ordem de descalçar os sapatos foi dada também a Josué pelo anjo em Jericó, conforme Josué, capítulo 5, versículo 15. Versículo 7: Disse o Eterno. A Torá descreve a visão de Moisés de três formas diferentes, como uma chama de fogo, como um anjo e como Deus. Por ser esta a primeira profecia de Moisés, ele é exposto a ela de forma gradativa, como alguém que está num quarto escuro cujos olhos não podem tolerar ser exposto à luz imediatamente. Primeiro Moisés vê uma estranha chama de fogo que, embora ardesse, não consumia a sarça. De fato que coloca em alerta sua curiosidade investigativa. Depois revela-se a ele que há um anjo no fogo, e ao tomar consciência de estar vivenciando um novo fenômeno, ele tem uma visão de Deus, que se apresenta primeiro como o Deus de seu pai Amram e só depois como Deus de seus patriarcas. Eterno. O nome de Deus que aparece neste capítulo, preponderadamente, é Elohim, o nome que denota o espírito de justiça divina, pois sua missão era julgar o Egito por causa de sua excessiva crueldade. No entanto, nos três momentos em que Deus se revela a Moisés, versículo 2, 4 e 7, ele é o Eterno, o nome que denota a misericórdia divina, demonstrando assim que sua intenção primordial é redimir Israel numa histórica demonstração. Versículo 9. E agora? A repetição desta expressão também no versículo seguinte, que é o 10, vem demonstrar a urgência da missão de Moisés. Versículo 11. Quem sou eu? De acordo com Rashi, durante 7 dias, Deus tentou convencer Moisés a ir ao Egito e ele se recusou. Sua argumentação dividia-se em três partes. Primeiro, ele se considerava inapto e inadequado para tal missão. 2. Ele receava falhar, pois tanto o faraó como os israelitas não o ouviriam. E 3. Os judeus talvez não merecessem a intervenção miraculosa de Deus. Mais tarde, um novo elemento somou-se a este. Moisés acreditava que seu irmão Arão estaria mais preparado do que ele para liderar o povo de Israel. Versículo 13. Qual é o seu nome? Deus tem vários nomes e cada um deles representa a forma como ele se manifesta aos seres humanos. Quando é benevolente, Deus é chamado Eterno, Yud-Re, Vav-Re, o nome que representa sua misericórdia e eternidade, sendo formado pelas letras que se compõem as palavras foi, é e será.
Em respeito à sua enorme santidade, o tetragrama não é pronunciado nas rezas ou durante a leitura da Torá, conforme está escrito, sendo substituído por Adonai ou Hashem. Quando se manifesta exercendo seu poder de juiz e soberano do universo, ele é chamado de Elohim, Deus. Quando realiza milagres e atos sobrenaturais, como no período dos patriarcas, manifesta-se como Shaddai, todo-poderoso ou onipotente. Portanto, a pergunta de Moisés a Deus pode ser compreendida de forma mais profunda. Qual é o seu nome? É óbvio que os judeus conheciam os diferentes nomes de Deus. O que eles queriam saber era como ele pretendia se manifestar no curso da redenção do Egito, como o eterno Deus misericordioso, como o Deus do juízo ou como o todo-poderoso Deus dos patriarcas. Fim dos comentários. Tá gostando do conteúdo do canal? Não se esqueça, curta, comenta, compartilhe. Se ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro das novidades. Shalom a todos!